Olá, Rodrigo para o portal Emil Cioran Brasil no YouTube, e este é um vídeo para responder a uma pergunta feita por um leitor interessado em Cioran, o Ícaro, que pergunta: qual é o fio condutor do pensamento de Cioran? Muito boa pergunta, Ícaro, e eu estou fazendo um primeiro vídeo para responder a perguntas, porque eu acho um exercício muito interessante, muito bom, que nos força a pensar respostas para perguntas que nós mesmos às vezes não nos fazemos, né? Então vamos lá, vamos ver o que eu consigo te responder. Essa pergunta, eu diria antes de mais nada que a filosofia tradicionalmente nos leva a fazê-la e nos acostumou a fazer essa pergunta em relação a todo e qualquer filósofo, todo e qualquer pensador, né? No sentido de que todo pensador, grande pensador e toda grande obra conteria de maneira mais ou menos explícita um fio condutor, uma ideia única, um pensamento único, né, que nortearia toda a sua obra, do começo ao fim. E qual seria esse fio condutor no caso da obra de Cioran? É a questão do Ícaro. Eu colocaria outra questão antes, na verdade. Será que há um fio condutor, né? E se há, qual seria ele? A segunda pergunta é a pergunta do Ícaro. Então vamos lá. Dois níveis de controvérsia, tá bom? O primeiro é o que nos leva a fazer a questão mesma, se há ou não há um fio condutor único na obra de Cioran. E o segundo, qual seria esse fio condutor? Supondo-se que há um fio condutor, ele deve ser buscado no primeiro livro de Cioran, Nos Cumes do Desespero, né? Que é o primeiro livro dele escrito em romeno, publicado em 1934. Nos Cumes do Desespero. Um título, aliás, por si só já bastante sugestivo. De fato, a obra de Cioran, que seria a expressão de um pensamento polifônico, fragmentário, assistemático, radicalmente assistemático, fragmentário e polifônico, não é uma obra e não é um pensamento dialético, e também não é uma obra e um pensamento progressivo, no sentido de que ele vai se desenvolvendo a partir de uma ideia original, dialeticamente, de maneira progressiva, até chegar a uma conclusão e um desdobramento ulterior. A obra de Cioran é uma obra fragmentária, assistemática e, em certo sentido, explosiva, porque Cioran escreve aforismos como se o aforismo fosse uma forma de explosão lírica, na qual não se demonstra, não se apresenta o processo pelo qual se chegou a uma determinada conclusão, uma determinada explosão, e simplesmente se mostra a própria explosão, o próprio resultado final, né? o éclat, como se diria em francês. Bom, vamos lá. Então, a obra de Cioran, por ser assim, né, por possuir essa característica, essa natureza, ela muitas vezes dá a impressão de se repetir, de ser repetitiva, o que não necessariamente é um defeito, necessariamente precisa ser visto como um defeito, né? Mas pode ser visto, em vez disso, como sendo a expressão de uma obra que se propõe a ser uma espécie de conjunto de variações sobre os mesmos temas ou as mesmas obsessões, né? Aliás, Cioran tem um aforismo que diz: o ideal seria poder repetir-se como Bach. Sim, o compositor Bach. O ideal seria poder repetir-se como Bach, escreve Cioran. Vejamos o que pode ser divisado em Nos Cumes do Desespero como sendo o fio condutor da obra de Cioran. Primeiramente, a própria ideia de desespero existencial, tão fortemente kierkegaardiana, né, e tão pouco nietzschiana. O desespero, no caso, como uma experiência limite, inescapável e necessária tanto no sentido ontológico, de algo que é e não pode não ser, né, portanto o oposto de contingência, que pode ser ou não ser. Então o desespero ele é necessário nesse sentido ontológico, de que ele é e não pode não ser, no final das contas, em última instância, e também no sentido de necessário de um imperativo, de um dever, de uma exigência, que tem a ver com a exigência e o dever da lucidez, né? Lucidez e desespero em Cioran são termos vizinhos, correlatos. Kierkegaard, filósofo dinamarquês, né, reputado o pai, patrono do existencialismo filosófico, já havia argumentado que o desespero é, por um paradoxo, o maior dos males, a maior das mazelas, das aflições, e ao mesmo tempo a maior das vantagens do ser humano. O desespero, segundo Kierkegaard, é a maior das vantagens do ser humano em relação aos animais,
não racionais e incapazes de desesperar-se, né? Pensa Kierkegaard. O que é um desespero e tanto, aliás. Pensar o desespero como vantagem, né? A faculdade de desesperar-se como vantagem. Pois então, o pensamento e a obra de Cioran, a julgar por Nos Cumes do Desespero, certo? Seu primeiro livro de estreia, se desenvolve inteiramente sob o signo kierkegaardiano, e não sob o signo da filosofia do pensamento de Nietzsche, mas de Kierkegaard, do desespero mortal, do desespero como a doença mortal, nos termos de Kierkegaard, né? Esse livro de Cioran, portanto, Nos Cumes do Desespero, seu livro inaugural, que foi gestado em meio às noites de insônia atravessadas pelo filósofo romeno na sua juventude, Nos Cumes do Desespero, né, descreve uma experiência singular, paradoxal e, no limite, indescritível. Uma experiência de extraordinária intensidade, na qual se tocam e se confundem desespero e êxtase, horror e entusiasmo, plenitude e aniquilação, entre outros opostos. Se há nas biografias, né, nas obras biográficas de certos autores, uma experiência capital, se há nessas biografias de certos autores uma experiência capital, transformadora, a partir da qual se desdobram suas respectivas criações literárias ou filosóficas, ou inclassificáveis, e criações que são sempre mais ou menos pessoais, sempre mais ou menos autobiográficas, certo? Esta experiência capital transformadora, no caso de Cioran, é a insônia, como a gente sabe, né? A vigília ininterrupta, que nas palavras dele, como ele mesmo diz, é uma lucidez vertiginosa que poderia converter o paraíso num centro de tortura. Assim escreve ele em Nos Cumes do Desespero. Aliás, na verdade, na apresentação a este livro, escrita para a tradução francesa dele, já tardia, né? Então, como certas experiências capitais, profundamente ambivalentes e paradoxais, como certas experiências assim, né, dessa natureza, nos mudam, nos transfiguram e nos transformam radicalmente para sempre. Após elas, essas experiências, pensa Cioran, nós deveríamos até mudar de nome. E ele mudou de nome, né, parcialmente, de Émile Cioran, seu nome romeno, de batismo natural, original, para E.M., essa sigla E.M. Cioran, em francês, né? É uma mudança de nome e ela está implicada numa experiência transformadora, que no caso foi a insônia que ele experimentou durante anos a fio a partir da juventude. Então devemos mudar de nome após certas experiências transformadoras, pois já não somos os mesmos, pensa Cioran. Pouco temos em comum com aqueles que éramos antes da experiência. Mais do que uma experiência claramente negativa e debilitante, ou, contrariamente, uma experiência claramente positiva e salutar, Cioran não está pensando nem uma coisa nem a outra exatamente. Ele tem em mente o paradoxo de certas experiências que não são nem uma coisa nem outra, mas as duas juntas ao mesmo tempo. Ou seja, positiva e negativa, debilitante e salutar, ascensional e descensional, elevação e queda, êxtase e desespero. É um grande paradoxo, uma grande ambivalência. São, segundo Cioran, experiências inapreensíveis e desconcertantes, perfeitamente inefáveis do ponto de vista da linguagem positiva, e tão mais essenciais, estas experiências, pensa Cioran, quanto elas são hostis à expressão, às palavras e à economia da linguagem. Escreve ele em Nos Cumes do Desespero, cito: "É tão raro esse sentimento que deveríamos vivenciá-lo aos berros. Sinto como se devesse morrer por causa da vida, e me pergunto se teria sentido buscar uma explicação. São muitos poucos os que podem suportar tais experiências até o fim. Há estados e obsessões com que não se pode conviver. Nossa salvação não seria, portanto, confessá-los, esses estados e essas obsessões?" Continua ele: "O lirismo do sofrimento é uma canção do sangue.
O lirismo do sofrimento é uma canção do sangue, da carne e dos nervos. O verdadeiro sofrimento, escreve Cioran, brota da doença. Por isso, quase todas as doenças têm virtudes líricas, diz ele. Só quem vegeta numa insensibilidade escandalosa a esses estados e a essas obsessões, no caso, permanece impessoal diante da doença, que sempre produz um aprofundamento pessoal. Então, Cioran é um pensador, um filósofo, que está preocupado e interessado em ter essas experiências, em aprofundar essas experiências e obsessões subjetivas de maneira lírica, né? Diferentemente da grande maioria das pessoas que, segundo ele, vive numa insensibilidade escandalosa em relação a elas. Portanto, Cioran afirma a atualidade e a veracidade de certos estados subjetivos, de certas obsessões que seriam, no limite, segundo ele, incompatíveis com a vida. Estados e obsessões que seriam, no limite, incompatíveis com a vida. A começar, obviamente, pelo desespero. Esse paroxismo, segundo Cioran, o desespero é um paroxismo negativo do espírito, uma degringolada da vida interior, quando o eu se choca com a ideia do impossível, quando o eu se choca com a ideia do impossível absoluto, através do qual o eu entrevê a necessidade, naquele sentido duplo, né, de necessidade, a necessidade da morte total, de seu próprio morrer em vida, que é, segundo Kierkegaard, a própria definição do desespero, como a doença mortal. Não é difícil discernir quais obsessões tem em mente Cioran, certo? A morte, o sofrimento, o absurdo, o mal, o nada, obsessões negativas, por certo, desafios de uma consciência, diria eu, uma consciência em busca de lucidez. Uma lucidez que vai ser descrita e experimentada e comunicada de uma maneira bastante peculiar, aliás, bastante sui generis, né? Uma lucidez que é muito diferente, aliás, por exemplo, da lucidez conforme descrita e comunicada por Albert Camus em seu Mito de Sísifo. Ele também é um filósofo, Camus, que fala muito de lucidez, que usa esse termo, lucidez, como um operador conceitual, por assim dizer, né? Muito importante e operativo na sua filosofia, no seu pensamento existencial. Tanto Camus como Cioran, apesar das diferenças. Pois então, são obsessões negativas. Sem a exteriorização, pensa Cioran, sem a exteriorização dessas obsessões, que é uma purificação, né? Essa exteriorização é uma purificação pelas palavras, pensa ele. E catarsis, em grego significa justamente purificação. Sem essa exteriorização, essa vivência, essas experiências, esses estados levariam ao colapso, certamente. E escreve Cioran também Nos Cumes do Desespero. Se continuamos vivos, é graças à escrita que, por meio da objetivação, ameniza essa tensão infinita, escreve Cioran. Criar significa salvar-se provisoriamente das garras da morte. O grande crítico literário americano, que eu adoro, Harold Bloom escreveu neste livro, aliás, Presságios do Milênio, muito importante livro, para além da crítica literária, aliás, que toda autobiografia é uma canção do eu, segundo Harold Bloom. Toda autobiografia é uma canção do eu. A Song of the Self, em inglês. Aliás, uma fórmula muito poética, muito bonita. Cioran, por sua vez, escreve Nos Cumes do Desespero que o lirismo do sofrimento é uma canção do sangue, da carne e dos nervos. O lirismo do sofrimento é uma canção do sangue, da carne e dos nervos. O que nos dá uma pista, né, do que seria a intuição única, esse pensamento único, se é que há um,
essa intuição única e original, e que seria também o fio condutor de uma obra, né, de Cioran, que é resolutamente polifônica, fragmentária e assistemática, e, portanto, contraria a própria noção de um pensamento único e de um fio condutor, certo? Que desespero, né, do título, nos cumes do desespero, seja o conceito título do primeiro livro de Cioran e ausente dos títulos seguintes, o que não quer dizer que ele esteja ausente do corpo textual dos demais livros, não significa que ele deixe de ser atual. Eu estou falando do desespero. Que ele seja superado, que ele seja curado, erradicado da experiência viva de Cioran, conforme sua existência se prolonga ao longo da duração dos dias. Na melhor das hipóteses, eu penso, o desespero se atenua, ele se ameniza, se permite dominar e domesticar com um êxito relativo, né? Sempre frágil e sempre precário, mas não que ele desapareça. Isso não. Segundo Kierkegaard, sempre Kierkegaard, é natural do ser humano a potencialidade do desesperar-se, como dito, e tão mais desesperado é aquele que se julga normal, né? Segundo Kierkegaard, aquele que é seguro de si, saudável, o não desesperado, portanto. Este é ainda mais desesperado, segundo a dialética do desespero, de Kierkegaard, do que o desesperado, propriamente dito. Cioran é um desesperado, por natureza, pro bem ou pro mal. E a lucidez, conforme descrita e comunicada por Cioran, não é senão uma figura hipostasiada dessa lucidez mortal, essa lucidez mortal que Cioran comunica, né, que ele experimenta e tenta comunicar. Uma lucidez impraticável, segundo ele, incompatível com a vida. Ninguém se cura do desespero, pensa Cioran. Ninguém se cura do desespero. O desespero é uma doença mortal e incurável. Diferentemente de Kierkegaard, que, né, encontra na fé cristã a solução, o antídoto, a cura para o desespero mortal. Ninguém se cura do desespero, pensa Cioran. Assim como não se cura das razões ou das irrazões que levam ao desespero, né? Ninguém se cura delas. O que acontece é que nós nos acostumamos com o desespero e com estas razões ou irrazões que levam a se desesperar. O desespero em si, esse desespero de que fala Cioran, e que está no título do livro de estreia dele, né, é um desespero indicativo e sintomático de toda uma visão de mundo, entre aspas, de todo um pressuposto teórico e metateórico, que, sendo como é, pessimista, niilista, fatalista, chame-o como quiser, não oferece alternativa, senão entre o desespero e a imbecilidade. Este é o grande dilema. No limite, este é o grande dilema colocado pelo pensamento e pela obra de Cioran. O desespero barra lucidez, ou a ilusão barra imbecilidade, barra idiotia, barra o estado da pessoa que não está desperta, portanto adormecida. Como intuíram muito bem Clément Rosset, filósofo francês Clément Rosset, e Roland Jacquard, escritor, psicanalista e jornalista francês, né? Os dois amigos de Cioran, muito bons amigos pessoais de Cioran. A grande questão e a mais importante experiência de pensamento colocada pela obra de Cioran, isso diz Jacquard, é saber se há uma aliança possível, entre a lucidez e a alegria. Uma aliança possível entre a lucidez e a alegria. A resposta de Cioran é definitivamente ou tendencialmente não. Dito isso, quando não se crê nas ideias e nas teorias, na filosofia enquanto labor especulativo e conceitual, né, o que se resta a fazer é isso que Cioran pretende fazer e que ele denomina, e nos cumes do desespero, filosofia lírica. Cito, uma filosofia em que a ideia tem raízes orgânicas, raízes tão orgânicas quanto a poesia. Seria difícil precisar de maneira unívoca e inequívoca qual seria a intuição original e única, né, esse pensamento único de Cioran, e que seria ao mesmo tempo o fio condutor de toda a sua
obra, ela passa sem dúvida pela experiência subjetiva do desespero e da angústia, né, conforme ao primeiro livro dele. Parte delas, se é que não termina nelas também, tem a ver com a percepção horrorizada do absurdo e da insignificância universal, com a consciência do mal, com o sentimento do nada, né, temas muito recorrentes e centrais em Cioran, obsessões, né, como ele diz, de um pensador obcecado pela morte, pela finitude da vida, pela obsessão da finitude, desculpa, pela obsessão da finitude, da morte, da decomposição. Enfim, a experiência limite do negativo absoluto é o que está em pauta, é o que está em questão na obra de Cioran, de onde, segundo ele, né, as virtudes gnosiológicas, filosóficas das enfermidades, as revelações da doença, suas virtudes gnosiológicas e filosóficas, Cioran diria ainda metafísicas, inclusive, especialmente da insônia, que não é uma doença propriamente dita, né, uma patologia localizada, mas é uma enfermidade, é uma mazela, uma síndrome psíquica, uma doença, portanto, nesse sentido. Que possui imensas virtudes metafísicas, segundo Cioran. Cito ele, não nos Comes do Desespero, mas em um livro já da sua fase francesa, que é La Chute dans le temps, A Queda no Tempo. Escreve ele: já que tudo que se concebeu e se empreendeu desde Adão é ou suspeito, ou perigoso, ou inútil, o que fazer? Dessolidarizar-se da espécie? Seria esquecer que nunca se é tão humano como quanto se lamenta sê-lo. Nunca se é tão humano como quando se lamenta sê-lo, escreve Cioran. Sendo assim, que fazer? Aonde ir? Cruzar os braços? Não fazer nada? Perseverar na vida? Suicidar-se? Dessolidarizar-se da espécie? A resposta de Cioran é, repito, fazer filosofia lírica. Pensar e criar a partir de si mesmo, tendo como matéria-prima, exemplo de Montaigne, sua própria existência e suas próprias experiências vividas, sobretudo aquelas de extraordinária intensidade, das quais nós não voltamos os mesmos, após as quais poderíamos, inclusive, mudar de nome. A propósito, eu queria citar aqui 2 aforismos. Na verdade, um aforismo e uma anotação que não é de um livro. A anotação, no caso, é dos cadernos de Cioran, né, os chamados Cahiers de Cioran. E a primeira citação é um aforismo de um dos seus livros romenos, Amurgul Gandurilor, traduzido como O Crepúsculo dos Pensamentos, inédito em português, mas disponível traduzido em espanhol. E neste livro, Cioran escreve assim: 2 tipos de filósofo, os que refletem sobre as ideias e os que refletem sobre eles mesmos. É a diferença entre o silogismo e a infelicidade. Para o filósofo objetivo, só as ideias têm uma biografia. Para o subjetivo, apenas a autobiografia tem ideias. Está-se predestinado a viver junto às categorias ou junto a si mesmo. Em última instância, a filosofia é a meditação poética da infelicidade. Em última instância, a filosofia é a meditação poética da infelicidade. O que novamente nos remete a essa noção de filosofia lírica proposta por Cioran e idealizada por Cioran em Nos Comes do Desespero. E a anotação dos Cahiers, nos cadernos de Cioran, ele diz o seguinte: eu estou em vias de escrever um ensaio sobre a essência do homem. Um ensaio sobre a essência do homem, entre parênteses, uma exclamação, e essência do homem está italicizado em itálico, né? Para denotar a particularidade, o caráter, né, que merece ser destacado dessa expressão em se tratando de um autor como Cioran, e ele tem clara autopercepção disso. Aliás, um termo tão platônico, né? Essência do homem, tão metafísico num sentido que não é de Cioran, que é alheio a ele.
Em todo caso, ele está em vias de escrever um ensaio sobre a essência do homem, exclamação. E me dou conta, e me dou conta de que faria bem em redigi-lo no tom de uma confissão. No tom de uma confissão. É assim que ele pensa em escrever um ensaio sobre a essência do homem, um ensaio de antropologia, né, filosófica, talvez, pode-se dizer, no tom de uma confissão. Portanto, num tom subjetivo de uma filosofia lírica. É um tema autobiográfico, por excelência, conclui ele nesta anotação. O tema da essência do homem é necessariamente um tema autobiográfico, por excelência. Então, para abordar esse tema, a essência do homem, é necessário fazê-lo no tom de uma confissão, no tom de uma filosofia lírica, de uma meditação poética, da filosofia como uma meditação poética da infelicidade, como a citação do aforismo anterior do livro Amurgo Gandurilor. Por fim, para terminar, Ícaro, qual é o fio condutor da obra de Cioran? Eu não acho que seja possível identificar e afirmar que haja um único fio condutor da obra de Cioran. E eu vou te dizer por que, citando Cioran, é o início de um dos textos de A Tentação de Existir, seu terceiro livro em francês, publicado em 1957. O texto se chama O Comércio dos Místicos. E apesar de ele falar dos místicos nesse texto, os místicos cristãos, né, como São João da Cruz, Teresa de Ávila, muitos dos quais são santos também, reconhecidos santos, né, canonizados pela igreja. Antes de tudo, eles são místicos, isso é o que mais importa para Cioran. E apesar de ele estar falando dos místicos, esse ser o tema deste texto, Cioran, curiosamente, começa falando de Nietzsche, não de um místico, não de uma mística cristã. E ele escreve o seguinte, e isso acho que diz muito sobre a existência ou não existência de um fio condutor permeando toda a obra de Cioran. Escreve ele: nada mais irritante do que essas obras que apresentam, bem ordenadas, as ideias densas de um espírito que se preocupou com tudo exceto com o sistema. De que serve dar uma aparência de coerência às ideias de Nietzsche, a pretexto de que se movem em torno de um motivo central? De que serve dar uma aparência de coerência às ideias de Nietzsche, a pretexto de que elas se movem em torno de um motivo central? Cioran pensa que elas não se movem em torno de um motivo central. Nietzsche, diz ele, é uma soma de atitudes. E esta é uma expressão, uma fórmula que ele aplica a Nietzsche, mas que se aplica muito bem a ele mesmo. Então aqui, falando de Nietzsche, é como se ele estivesse falando de si mesmo por um desvio em Nietzsche. Cioran é uma soma de atitudes. E ele está dizendo que Nietzsche também é, como ele é, uma soma de atitudes. E é rebaixá-lo, é rebaixar Nietzsche, procurar nele uma vontade de ordem, uma preocupação de unidade, pensa Cioran. Cativo de seus humores, ou seja, submetido a seus humores, Nietzsche registrou-lhes as variações. Nietzsche fez o registro das variações dos seus próprios humores. Portanto, uma filosofia da flutuação, da inconstância, e não de um motivo central. A sua filosofia, termina Cioran, esse parágrafo inicial, a sua filosofia, meditação acerca dos seus caprichos, é erradamente considerada pelos eruditos como portadora de constantes. Ela é erradamente considerada pelos eruditos como portadora de constantes. Ela não tem essas constantes, ela não porta essas constantes, que, segundo os eruditos mesmos, se trataria de evidenciar quando tudo nela, na obra de Nietzsche, recusa essas constantes. Assim também na obra de Cioran. Um abraço, até a próxima.